E o trabalho, ele começou a botar todo mundo no mesmo balaio. Além disso, o trabalho ele usou estradiol equino, né, conjugado, né, de xixi de água prenha, né, não era idêntico, né, não era isomolecular, não era o mesmo hormônio que a mulher produz, era um hormônio sintético. E os hormônios sintéticos a gente sabe que eles não são iguais ao que a mulher produz, então a gente tem muito mais segurança quando a gente faz o mesmo hormônio que a mulher produz. Mas isso é um parêntese enorme aqui que a gente tem que fazer, porque muito médico, e até dentista hoje, né, cara, que é um absurdo isso, né? Me perdoe os dentistas, né? Cara, dentista prescrever hormônio é o fim da picada, né? É o fim do mundo. Mas a gente sabe o que acontece. Então, qual é o grande problema, né? Essa questão do bioidêntico, ela tem um apelo comercial, né? Como se o fato de ser bioidêntico, escrito pelo médico bioidêntico, ele é superior. Mas o estrogel da farmácia, o utrogestan da farmácia, ele também é bioidêntico, é progesterona micronizada e é estradiol, igualzinho ao que a mulher produz. Então, independente se ele é da indústria farmacêutica ou se ele é manipulado, ele é igual ao hormônio que você produz. E essa é a ideia dos hormônios bioidênticos. O que é bioidêntico? É ser igual ao que você produz. Eu estou repondo o mesmo hormônio que você produz. E aí o WHI ele não fez isso. Ele começou a usar estradiol equino, medroxprogesterona injetável, e também a via de utilização dos hormônios era uma via errada. Ele usou a via oral para fazer reposição de estradiol, que hoje a gente sabe que a via oral aumenta a incidência de trombose, e usou a injeção de progesterona, né, de uma progesterona que não tem capacidade, não é igual ao que a mulher produz. E aí com isso a gente viu um aumento na incidência de câncer de mama e uma maior incidência de doença cardiovascular. Mas quando você reanalisa o WHI, né, e você vê os erros que foram feitos, desde 2015, né, a comunidade médica ela vem lutando exatamente para provar que tudo que tinha sido concluído não era bem isso. Que a conclusão não é, o problema não é o hormônio em si. Esse dado eu sempre falo para vocês, é um dado muito importante. É um dado certeiro, né? A obesidade ela é um fator de risco infinitamente maior por câncer de mama na mulher do que a reposição hormonal. 20 a cada 1000 mulheres com obesidade desenvolvem câncer de mama. 4 a cada 1000 desenvolvem câncer de mama quando fazem reposição hormonal. Mas se eu tenho uma mulher obesa que faz reposição hormonal, eu aumento ainda mais a chance disso acontecer. Eu estou somando riscos. Então, o ponto mais importante qual é? Eu preciso fazer com que toda mulher que vá necessitar de reposição hormonal mude o estilo de vida. E muitas de vocês, quando entram na menopausa, vocês culpam a menopausa pelo ganho de peso. Indiretamente mas o que passa na cabeça de vocês? Eu vou repor e vou emagrecer. Não vai. Porque as alterações que a menopausa causa em vocês, mulheres, são alterações comportamentais. Elas fazem você ter mais compulsão, vontade de comer doce. O fogacho atrapalha o sono. Você dorme pior, tem insônia que você nunca teve. Acorda cansada, acorda indisposta. Começa a ter uma relação de recompensa com a comida por conta disso. Então, o que a menopausa faz? Ela faz você comer mais e gastar menos. Você faz menos atividade física e você acaba comendo mais. Você fica mais cansada, você dorme menos, você fica mais estressada. Então, tudo vira uma bola de neve. Tratar a menopausa tira 1 tonelada das costas de vocês. Mas não vai fazer você emagrecer só pelo simples fato de tratar. Se você não fizer atividade física regular e não correr atrás do que você perdeu, e toda vez que a gente ganha peso, a gente tem que botar na cabeça exatamente isso, eu estou corrigindo uma cagada que eu fiz lá atrás. Então eu tenho que correr contra o tempo, eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo. Se você estiver fazendo a mesma coisa que você está fazendo, não vai mudar. O hormônio ele não vai corrigir isso. É o que eu falo para vocês, nem um esteroide anabolizante. O hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo. É o que eu sempre repito para vocês. A reposição hormonal de vocês na menopausa não vai fazer você emagrecer diretamente, mas ela vai fazer com que você durma melhor, com que você tenha menos compulsão, com que você tenha mais energia, e aí você vai fazer com que você consiga fazer atividade física e seguir um planejamento alimentar com mais assertividade. E o que faz vocês e todo ser humano emagrecer é gastar mais calorias do que está comendo. É isso. Então, a menopausa é um problema gigantesco, porque além da questão estética, ela envolve uma alteração da capacidade produtiva da mulher. Hoje, no Brasil, 50% dos lares brasileiros, a mulher é a provedora financeira mais importante.
E aí ela, quando entra na menopausa, ela diminui a capacidade de cognição, de raciocínio, o cansaço, a assertividade. Se ela for uma líder no que ela está fazendo, ela diminui a produtividade. Se ela for uma funcionária, ela diminui o rendimento da empresa. Ela pode ser demitida por conta disso. E as alterações que vocês acabam sentindo são muitas das vezes ditas para vocês de forma covarde, né, e não científica, como, não, aguentei que vai passar, daqui a pouco passa, é só uma fase. Não é só uma fase. É uma fase que pode levar a fim de casamento, a demissão, a perda da capacidade de produção, a perda estética, a redução da autoestima. Pode afundar vocês numa bola de neve que depois se torna quase que irrecuperável. Então, tratar a mulher na menopausa não é uma questão de estética ou de ganhar peso, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de manutenção da estrutura do casamento, de manutenção do trabalho. Vai muito além disso, muito além do que só uma questão estética, uma questão hormonal. A mulher que sofre com fogacho, ela sofre muito com fogacho, é horrível. Só que a mulher tem uma resiliência muito maior do que o homem, então vocês passam por cima porque você tem que cuidar de filho, de marido, de trabalho, e vocês vão passando por cima disso. Só que a capacidade produtiva de vocês vai progressivamente reduzindo. E aí o que acaba se manifestando de ponto mais frequente da mulher quando entra na menopausa? Ansiedade. Ela começa a ficar ansiosa, ela começa a perder a autoestima, a ter depressão, alteração de humor. E aí quando vocês procuram ajuda médica, vocês não conseguem entender que isso é uma consequência da menopausa. E aí o que acaba fazendo? Você vai no médico se queixando de taquicardia, de sudorese, de ansiedade, recebe um ansiolítico. E aí você está tratando um problema querendo outro. É a tática do cocô do gato. O gato, quando faz cocô, ele não joga fora, né? Ele bota embaixo da terra. É isso, o problema está lá, o cocô está lá, ele vai feder depois. Mas você só está escondendo ele, tapando um buraco momentâneo, não é a resolução do problema. Então, toda mulher precisa tratar a menopausa. A única contraindicação real é a presença no momento de uma lesão com câncer. Um câncer de mama ou um câncer de endométrio. Essa é a única indicação. Ah, mas eu tive trombose. Não é a contraindicação. A mudança da via de utilização do estradiol, ela garante a segurança clínica comprovada. O que causa trombose é o estradiol via oral. Se você passa ele na pele, você não tem essa chance de trombose. O câncer, ele é um fator de risco seu. Ah, mas a minha tia teve câncer de útero. Não é uma contraindicação. Ah, mas a minha mãe teve câncer no osso. Não é uma contraindicação. A única contraindicação que faz o médico precisar investigar mais, né? Toda mulher que entra na menopausa, ela, obrigatoriamente, antes de repor, ela precisa fazer mamografia e ultrassom transvaginal. É obrigatório antes de começar, para você saber como é o basal dela. Mas as mulheres que têm uma história familiar francamente positiva e são 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, mãe e irmã, isso é um fator de risco importante. Eu tenho que olhar para ela com um cuidado diferente. Mas isso não significa que eu não vou poder repor. Eu só vou fazer uma investigação mais profunda e vou olhar para ela com um cuidado mais diferente. E isso é fundamental. Isso é ser médico, é individualizar. Tá? A gente não pode ser taxativo em relação a nada do que a gente está fazendo. Então toda mulher precisa e deve fazer a reposição. E aí vem os sintomas. Insônia, irritação, fogacho, né? Perda da lubrificação vaginal, cansaço, fraqueza, alteração da libido, não estou falando de desejo sexual, não é testosterona. Isso é estradiol. O estradiol é o hormônio mais importante da mulher e toda mulher na menopausa precisa obrigatoriamente repor o estradiol. Sempre. Porque é a falta do estradiol que desencadeia todos os sintomas clínicos que a mulher tem. O hormônio que a mulher produz diretamente no ovário, né, que tem o estímulo direto do ovário, é a testosterona. A testosterona não é um hormônio exclusivamente masculino. O homem tem mais quantidade de testosterona. Mas no ciclo menstrual da mulher, a testosterona ela tem uma importância gigantesca para a mulher. Gigantesca. Porque é exatamente a produção de testosterona na teca ovariana e a teoria das 2 células que faz com que haja a conversão periférica dessa testosterona em estradiol. E o estradiol, 100% do estradiol que a mulher produz é em decorrência da produção de testosterona que ela tem na teca. Só que nem toda a testosterona que a mulher produz é produzida no ovário.
25% só é produzido no ovário. Então, o que a mulher precisa obrigatoriamente repor é o estradiol. E aí entra a questão da testosterona na mulher. A gente vê que as sociedades médicas, né, e algum colega aqui falou sobre o anúncio, né, que o CRM vai voltar à prescrição dos hormônios, né, que é uma polêmica que a gente está vivendo, que é uma idiotice sem fim, uma reserva de mercado feita pelas sociedades, mas a gente vem se posicionando em relação a isso e abrindo isso para o debate, que não vai mudar nada para quem faz as coisas bem feitas, né? Vai dar mais trabalho, né? Mas a gente precisa não marginalizar o hormônio, né? Porque o culpado da prescrição abusiva de hormônios e dos efeitos colaterais, ao contrário do que querem pintar, não é o médico, é o uso underground, né? Mas a gente acaba sendo culpado porque a endocrinologia perde mercado com o que eu faço, né? Eu não tenho título de especialista, eu não sou membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Mas a minha clínica atende isso. O que eu faço isso é isso aqui. Eu faço resolução de questões hormonais. Agora, a qualidade do que eu faço talvez seja melhor do que a qualidade que eles prestam. Isso machuca, né? Incomoda. Então, a questão que a testosterona virou um embate no mundo médico, por quê? Porque há bem pouco tempo atrás, a gente não sabia se a longo prazo, o que poderia acontecer com a mulher que usasse testosterona. Se isso teria risco cardiovascular, se isso não teria, o que vai acontecer, a gente não sabia. E o que a gente começa a ver hoje, né? De 2022 para cá, a medicina mudou de cabeça para baixo, ela inverteu, está todo mundo enlouquecido porque houve uma quebra de um paradigma. Com o tratamento dos homens trans, né, o uso de testosterona em homens trans, houve uma mudança, uma quebra de um paradigma gigante. A testosterona ela era usada somente e só, e vocês podem ver que tem vídeo meu falando isso aqui. Eu sou evidência. A medicina ela é fluida, ela é muda, não é a minha opinião. Se eu tenho uma evidência moderna que ela diz o que era dito anteriormente, é meu dever estar aqui dizendo para vocês o seguinte, ó, e se vocês forem ver, tem vídeo meu falando isso. Eu tinha uma aula falando sobre isso. A única indicação de usar testosterona na mulher é no desejo sexual hipoativo. Não há outra indicação. Não é assim. Olha o que eu estou falando para vocês. O mundo está mudando. A medicina está mudando. O homem trans, os estudos com o homem trans, ele trouxe para a gente a convicção de um medo que a gente tinha, de que a testosterona poderia causar morte cardiovascular, AVC, trombose, infarto, resistência insulínica e câncer. Só que a gente recebeu agora em 2022 uma enxurrada de trabalhos com o homem trans, revisões sistemáticas de vários trabalhos mostrando a longo prazo o que acontece com esse homem trans, que recebe dose de testosterona masculina, uma dose de reposição de homens, 200 miligramas a cada 14 dias, onde o alvo terapêutico no exame de sangue é a minha testosterona que eu tenho, entre 300 e 1.100 de testosterona. Esse é o alvo terapêutico para fazer a mudança de gênero. E o que os trabalhos todos mostram para a gente? Não acontece nada. O que acontece? Acontece mudança de gênero, masculinização. E esse é o ponto. Nenhuma mulher que não seja um homem trans quer correr o risco de virilização, de queda de cabelo, oleosidade da pele, engrossamento da voz, aumento do clitóris, atrofia mamária. Vocês não querem correr esse risco. Nenhuma mulher quer correr esse risco que não seja uma mulher que queira fazer uma mudança de gênero. O que eu, como médico, tenho que dizer? O único risco é esse. Existe uma gama enorme de benefícios entre isso. Enorme, porque a dose estudada para fazer com que haja a melhora do desejo sexual hipoativo é de 0,5 a 2, 3 miligramas de gel transdérmico, que faz com que você tenha uma absorção cutânea aproximadamente de 300 microgramas dia de testosterona. O que em uma semana dá uma média de 2,1 miligrama de testosterona por semana. No homem trans, você usa 100 vezes essa dose. 100 vezes. É 200 miligramas a cada 14 dias. E não acontece nada. Então, nesse meio do caminho, entre uma merreca de testosterona para tratar o desejo sexual hipoativo e 200 miligramas, existe uma imensidão de possibilidades terapêuticas aqui, com redução de riscos antiestéticos. Porque risco para a saúde, mesmo no uso para fazer a mudança de gênero, não existe. E o que a gente vê hoje é
um contrassenso de todas as sociedades médicas que estão se embolando em relação ao posicionamento social. Eles são a favores em relação à reposição do homem trans, eu também sou. Não tem nada contra, pelo contrário, eu trato aqui com o maior cuidado e recebo muitos pacientes trans para fazer mudança de gênero. Esse é o papel do médico. Mas o que não pode acontecer com o médico é tomar como viés de posição e criticar tudo que é feito que não seja isso. Sendo que existe um universo gigantesco nesse meio do caminho. Se eu tenho uma mulher, a gente tem uma grande autora australiana, que é uma sumidade, para você ter noção de como a medicina muda. A Susan Davis, em 2018, ela escreveu o Consenso Global de Uso de Testosterona em Mulheres. Do Consenso Global de Uso de Testosterona em Mulheres, ela se posicionava como a única indicação terapêutica possível o desejo sexual hipoativo. 2018. A Susan Davis, desde 2020, ela virou a chave com o entendimento dos homens trans também e começou a estudar outras possibilidades terapêuticas do uso da testosterona em mulheres, como melhora da cognição, melhora da sensação de bem-estar, redução da sensação de fadiga, melhora da disposição e melhora da libido e não do desejo sexual. Se isso não traz riscos para a mulher, por que o médico não pode fazer? Eu não estou falando de, não tenho evidência do risco. Não. Eu tenho certeza de que não há riscos para a saúde. O risco é o risco de virilização, de um efeito colateral. Nada do que uma conversa franca, como eu tenho com todos os meus pacientes aqui, estou dizendo para vocês, existe o risco de virilização? Existe. Muito. Mas eu como médico que estudo isso, é minha obrigação saber a dose, a forma de usar, limitar e não fazer o abuso. Eu não quero que a Elise, por exemplo, é minha paciente médica, é minha amiga, aluna da minha mentoria. Eu não quero que ela chegue e use testosterona para virar o Eliso, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é zero esse. O objetivo é fazer com que a Elise continue sendo mulher e tenha benefício do uso da testosterona do ponto de vista clínico. E existe um escopo gigantesco de doses que eu posso fazer com que isso aconteça. Agora, o que querem fazer com a medicina é exatamente isso. A gente viu agora uma carta aberta das sociedades médicas querendo limitar a prescrição de hormônio, ou seja, a ideia é marginalizar ainda mais um grupo de remédios, de fármacos, de bula, que existem na drogaria, na farmácia, com benefícios clínicos imensos na literatura médica, no tratamento de osteoporose, osteopenia, fraqueza, DPOC, câncer, várias situações onde o ganho de massa muscular é fundamental para a qualidade de vida dessa pessoa crítica. Eles querem marginalizar o universo dos hormônios por simples e única e exclusivamente reserva de mercado. Então é muito bizarro que a gente está vivendo exatamente um tiroteio onde a ciência se perdeu. E pessoas como eu e outros colegas, como o Stack, o Glycon, o Yuri Michele, a gente se posiciona no meio do caminho. E no meio do caminho é ruim, porque a gente recebe porrada do médico merda, que usa testosterona para tudo que é gente, usa droga underground, vende estética, e a gente toma porrada do outro lado também. Porque eles consideram a gente é bombólogo. E não é bombólogo, gente, porque todas as vezes que eu tive um embate científico com um membro da SBEM, inclusive, eu boto eles no bolso. Né? Tem print, vários prints aqui. O dia que eu começar a liberar os prints de treta minha, vai ser um escândalo. É um escândalo. Por quê? Porque toda vez que tem um embate científico educado, ninguém tem argumento para argumentar o que eu tenho com vocês. Não é arrogância da minha parte. Ninguém consegue argumentar de forma científica o que eu estou falando. E eu, de verdade, não é arrogância minha. Eu estudo isso pra caralho. Todo dia. Todo dia. É muito difícil alguém saber mais do que eu. Você pode saber igual. É muito difícil saber mais. Eu tenho como meta da minha vida estudo diário e aprimoramento diário. Eu estudo todo dia. E aí vem o cara que não sabe o que está falando, não sabe o que quer e vai querer criticar baseado em falácia, em posição científica, em posição hierárquica. Não vai. Não vai. Então o que eu quero mostrar para vocês é: vem se criando um ambiente anticientífico e uma contradição anticientífica. Né? Porque se pode para o homem trans, por que nesse escopo entre o seguro do homem trans e tá no guideline da SBEM é seguro a terapia de troca de gênero com testosterona desde que acompanhado por médico? É seguro, tá escrito, é seguro.
Agora, essa segurança, ela se perde se eu usar uma dose menor? Qual o sentido disso, minha gente? Se numa dose que seria a dose mais alta, abusiva, que não é recomendado para você, mulher, eu sempre falo isso não muda. A testosterona injetável não é uma indicação para você, mulher. Nunca é e nunca pode ser, porque ela faz um pico plasmático muito alto. Esse pico plasmático elevado, ele macula na tua cabeça uma sensação de bem-estar igual um vício em droga. E aí, quando você se acostuma com aquilo, você quer escalar, você quer usar cada vez mais. E aí, esse é um problema absurdo em relação a isso. Tá? Então, a via injetável não é um risco. Mas nesse meio do caminho, eu tenho implante, eu tenho gel, eu tenho outras drogas menos androgênicas, onde gera um espectro de uso gigantesco de segurança clínica, que eu posso trazer benefício para inúmeros pacientes. Então, se pode 0,2 mg de gel e se pode 200 mg de injetável, por que o meio do caminho não pode? Se os dois extremos podem. Então, hoje, a testosterona no mundo e o uso da mulher, não é só no Brasil que a gente vive isso está virando de cabeça para baixo a endocrinologia e a medicina. Vira de cabeça para baixo, por quê? Porque as certezas que a gente tinha em relação à segurança do uso, a fazer com que aquilo ali fosse realidade, isso só pode, alguma coisa, só pode fazer se for desejo sexual ativo, se perdeu. Se perdeu. E a gente tem que saber agora exatamente para que outros benefícios a gente tem. Tá? A Susan Davis, de novo, citando ela tem um trabalho no final de 2022 que não é um trabalho com intervenção, é um trabalho observacional, um coorte prospectivo, ou seja, ela acompanhou mulheres na menopausa a longo prazo só olhando. E ela faz uma análise a longo prazo. Essa análise mostra que as mulheres que têm uma dosagem de testosterona medida de forma correta, com um método diagnóstico correto para dosar testosterona, tá? Que não é esse método que a gente usa. Tá bom? É um método muito mais específico, que o laboratório que a gente usa no Sérgio Franco para dosar não serve, tá? Fazendo isso de forma correta, ela mostrou que as mulheres com testosterona normal ou maior, no limite superior da normalidade, têm muito menos incidência de doença cardiovascular. Comprovadamente, é um efeito da testosterona. Ela tem um efeito vasodilatador, ela melhora o endotélio vascular, ela diminui a resistência insulínica e ela tem efeito protetor vascular. O homem que tem testosterona baixa, ele tem mais risco de morte cardiovascular do que quando ele trata. A gente está falando de um ser humano. A mulher é um ser humano igual ao homem. Então a testosterona ela tem um fator de proteção cardiovascular? Sim. O abuso, não sei. Mas com um homem trans, qual é a ideia que a gente tem? Que a mulher é um ser humano igual a um homem. Que se eu submeto a mulher à mesma quantidade de testosterona que eu tenho, o risco que ela tem é igual ao meu. E a conclusão de todos os trabalhos é exatamente essa. O risco de um homem trans é igual ao de um homem cis. Eu não tenho aumento de risco, eu faço com que ela seja um homem. E o risco é igual ao de um homem normal. Então a medicina ela tá se estreitando por uma politicagem onde a ciência se perdeu. Onde o viés de afirmação e de confirmação, né, de autoridades, eles acabam sendo maior do que a capacidade que a gente tem que disseminar a informação. Né? Vocês veem que eu posto todos os dias, eu falo todos os dias sobre isso, cara. Sabe quantas reclamações eu tenho, ou quantas queixas, ou quantos pontos eu tenho no CREMERGE? 0. Porque nada do que eu falo aqui não tem embasamento ou alguma coisa da minha cabeça ou eu iludo vocês, pelo contrário. Às vezes vocês ficam putos comigo quando eu dou a realidade para vocês aí nua e crua, né, e falo para vocês que o hormônio não emagrece, que até não foi a tireoide que engordou vocês, que as pessoas ficam enlouquecidas com isso. É isso. Eu não estou aqui para dizer a minha opinião ou dizer a verdade, a minha verdade. Eu estou aqui para dizer a ciência. Doa a quem doer. E sobre testosterona na mulher, doa a quem doer, não existe como argumentar de uma forma científica. E aí tudo se perde. E aí qual é o ponto? Vocês já ouviram falar naquela de críticas argumentativas? Quando você começa que o argumento ad hominem.
O argumento ad hominem é quando você não tem mais como discutir do ponto de vista intelectual e você começa a discutir sobre aspectos sociais, né, ou moral. Você começa a xingar a pessoa, você começa a criticar a pessoa, o ser humano, e não a ciência. E aí você não ataca mais o CNPJ, você ataca o CPF. Faz sentido. Uma discussão acadêmica, quem veio do mundo acadêmico como eu e vários colegas meus médicos, a gente sabe que uma sessão clínica não é um lugar para você ficar, ai, fulano falou comigo. Não, é um lugar onde é discutido ciência. E se você tiver falado um ponto que não tenha convicção, vai ser criticado. Mas a crítica não é a você. A crítica é sobre aquilo que você falou, que você leu. Então entendam isso. A ciência, ela parte da ideia do contraditório. O contraditório é, eu preciso ouvir o lado oposto para saber se esse lado oposto lhe faz sentido ou não. E não existe verdade absoluta, como eu estou dizendo para vocês. Há um ano atrás tem vídeo meu falando que a testosterona, a única indicação é essa. Hoje não é mais. Muda. Mas eu tenho que vir falar para vocês, por quê? Porque quem estuda isso está up to date, está sabendo o que vai acontecer e qual é a realidade. Eu não posso ficar preso no que era anteriormente. Não existe isso. A medicina evolui. Se a gente não evoluir junto com a medicina, eu não consigo dar o melhor tratamento para vocês. Eu preciso saber o que não causa dano, o que não causa mal, o que eu posso fazer para manter a segurança de vocês. É isso que eu preciso saber. E é como eu estou dizendo, a testosterona ela não causa nenhum mal, mesmo em doses suprafisiológicas. Então vocês entendem que a gente está vivendo um momento muito delicado na medicina? Há uma pressão gigantesca das sociedades médicas com o CFM para que seja meio que marginalizado a prescrição de hormônio. Então, se você é um paciente meu, homem, que usa testosterona para fazer reposição hormonal e já sabe do preconceito que tem de chegar com a receita branca para comprar na farmácia, talvez, né, e essa é a ideia, né, você vai ter que chegar com uma receita amarela, onde vai criar muito mais dificuldade para você poder fazer com que isso aconteça. É uma receita de difícil acesso para o médico. Isso pode fazer com que você tenha dificuldade na manutenção, na sequência da sua reposição hormonal. É justo isso? É justo criminalizar um médico por conta de excesso de complicação, onde sabidamente, né, quem vive o mundo fitness aí sabe que há uma hiperproliferação de laboratório underground, de hormônio. Eles estão patrocinando evento de bodybuilder. Olha que bizarro. O problema não é um médico prescrever, até porque nem todo médico prescreve isso, é um N pequenininho. O problema é, quem compra tem muita facilidade de comprar, e é por isso que eu dou tanta informação para vocês aqui a respeito do uso seguro, de não comprar underground, de fazer as coisas todas. Então, quando você compra o hormônio e acha que o hormônio é um suplemento, você está se cagando todo, porque não é um suplemento, tem dano, tem colateral, tem arrependimento. O cara que te vendeu, ele não vai te ouvir quando você estiver na merda, com a libido baixa ou com algum efeito colateral grave. Você vai buscar ajuda médica, e dependendo do médico, ele pode te criticar, falar que você é bombado, porque é isso que eles fazem. Então, galera, a gente está vivendo um momento que é um momento muito crítico. E o meu papel como médico, assim como de todos os outros médicos, é mostrar para vocês, sociedade, o que está acontecendo. O que está acontecendo é exatamente isso, essa covardia que vem acontecendo. Essa covardia ela faz com que a culpa seja do hormônio e do médico, mas a culpa não é nem do hormônio e do médico. A culpa é da medicina, que se afastou desse tema de hormônio durante muito tempo e fez surgir esse uso underground, sem informação, de boca a boca, de telefone sem fio, onde há uma banalização do uso e o paciente ele quer usar como se ele fosse um atleta de bodybuilder, ele acha que o que vai fazer diferença para ele é usar, e aí ele acha que vai usar e vai ter efeito colateral e vai ficar maravilhoso, e não fica, porque o que dá resultado estético é o treino, é a dieta e o sono. E aí o cara usa, ou a mulher usa, porque ela não quer deixar de fazer o que precisa fazer. Ah, mas eu estou fazendo dieta e treino, mas eu não abro mão no final de semana. Aí vai usar o hormônio. Só que no final de semana ela come merda, ela enche a cara. E aí se entope de efeito colateral. E aí a culpa é do hormônio. Não é. A culpa é da falta de orientação e da banalização. Quando vocês vão tomar um antibiótico com um médico, o que vocês perguntam? Doutor, posso beber? Não pode beber. Ninguém bebe. Ninguém bebe. Agora, quando você usa um hormônio, todo mundo que usa underground bebe. Enche a cara.
Por quê? Porque na ideia, vocês têm a ideia de que não é uma substância, não é um fármaco. Por quê? Porque você aprendeu e foi doutrinado a vida inteira de que aquilo ali compra com um colega, compra no amigo e te dá um resultado estético. Só que a consequência do uso do hormônio com álcool é infinitamente pior do que com o uso do antibiótico. Infinitamente pior. Só que ninguém sabe desse risco. E aí todo mundo, mas eu não quero deixar de beber, mas não quero deixar de tomar o hormônio. Até o momento que acontece uma merda. Ferra o fígado, tem uma alteração do perfil lipídico, tem um efeito colateral, fica inchada, tem acne, fudeu, porra. Então essa falta de respeito com o hormônio, a banalização com o hormônio que vocês têm, de achar que é tranquilo, que o meu amigo usou, que deu tudo certo, gera uma falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança é que faz com que tudo que a gente está vivendo hoje seja perpetuado. E aí médicos como eu e outros tantos que a gente já falou aqui, lutam dioturnamente para fazer com que essa informação ela seja consolidada de outra forma. Que é um processo de reeducação, mostrando que existe o uso terapêutico. Não existe uma forma de você fazer isso sem que você abra mão, que o resultado estético não depende de você tomar o hormônio A, B, C, D. Então a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa insistir nisso. Só que medidas como essa fazem com que o bom médico também sofra em relação a isso. Né? Porque a ideia, na verdade, não é um apelo para a saúde pública. Se fosse uma ideia, um apelo para a saúde pública, a petição não seria para o CFM, seria para o Tribunal de Justiça, né? Seria para a polícia, para prender o traficante, para ter busca e apreensão de todos os sites que são facilmente vistos na internet. Mas para isso tem vista grossa. O foco não é a saúde pública. Todos os trabalhos da literatura mundial mostram que o erro e o risco do uso do esteroide anabolizante, ele sempre vai existir. O risco, ele está no uso abusivo, ele está no uso underground. Isso é numérico. A gente tem um survey, uma pesquisa com 500 usuários de esteroides anabolizantes, mostrando que 97% deles usam underground. 95% usam doses acima de 1.000 miligramas por semana. 95% usam polifarmácia associada. São outras substâncias que agregam mais morbidade ainda. Mas o problema é o médico. Não é um problema, na verdade. Na verdade, é um medo de mercado. E o medo do mercado, exatamente a internet e vocês que estão aqui, estão fazendo a informação mudar e a forma como a medicina é feita mudar. O que antes você precisava de uma sociedade para te respaldar, alguma coisa para fazer, não é preciso. Se você passa uma boa informação aqui, e eu digo isso com toda a segurança, mais de 30% dos meus pacientes são médicos. Eu dou curso e aula para médicos muito bem formados, com residência de cardiologia, de ginecologia. Aqui, ó, quem está do meu lado aqui? Ó, o Luiz é meu aluno, é cardiologista. Então, eu dou aula não para o cara que prescreve esteroide anabolizante alopradamente, que é o Dr. Caveirinha, não, eu dou aula para bons médicos. Isso tem um crivo. O crivo médico, ele é muito superior ao crivo de vocês, infelizmente. Porque vocês, se eu falar qualquer coisa que agrade vocês aqui, uma promessa mágica, aquele doutor é maravilhoso, eu vou nele porque ele é incrível. E se eu estiver falando a maior cagada do mundo aqui, com convicção, eu vou convencer vocês. O médico não. O médico você não conhece, você não consegue. O Renatão Brito tá aqui, ó. Boa, trocado? O Renatão. Renatão Brito, boa. Trabalhei com o Renato no transplante há um tempão, gente boa demais, cara. Fui acadêmico do Renato. Tá velho, Renatão? Fui acadêmico do Renato no Santa Terezinha. Renatão virou lá em Tenente Portela. Tenente Portela, Vida Mansa mandando no CTI lá. Então, galera, o bom médico você não consegue enganar. Então, cada vez mais os meus alunos são médicos com formação completa, residência, título especialista, cardiologistas, ginecologistas, endocrinologistas. Um dos meus alunos me deu um orgulho, é um endocrinologista de Santa Catarina de 74 anos. 52 anos de medicina. Ele comprou todos os meus cursos. Isso tem um motivo. Então hoje, vocês propagam a informação. Tá? Vocês são agentes disseminadores da informação. O que eu passo aqui é um sopro perto do que vocês podem fazer para amplificar. Então, mostrar um bom conteúdo, trazer mais gente, indicar, mostrar a rede de que isso tudo funciona,
é fundamental porque a gente está vivendo um momento muito, muito nebuloso, né, de uma possibilidade de restrição à prescrição e controle da autonomia médica, baseado somente num sofrimento de uma sociedade que vem perdendo progressivamente o mercado. Então, a gente precisa se posicionar. E eu dou minha cara a tapa aqui, como eu dou sempre. Por quê? Porque eu sei, eu tenho segurança no que eu falo. Eu tenho muita certeza no que eu falo. E ninguém vai me pegar, mas ele falou isso, não disse isso. Não, cara, eu sei do que eu estou falando, eu estudo muito isso. Tenho muita segurança no que eu falo. E eu sei que muitos precisam da minha segurança como agente de romper barreiras, né? E a gente vai ter que romper essas barreiras, né? Isso vai ter que acontecer de certa forma. Fechado? Então, a gente começou falando de reposição hormonal e terminou falando de treta. Eu nunca consigo. Então, galera, amanhã eu vou tentar entrar de novo para fazer a live, né? Eu vou almoçar aqui rapidinho, enquanto tem paciente, 1 hora, tá bom? Então, propaguem boas informações, tenham sempre dúvidas para poder tirar, e a gente precisa fazer com que essas informações sejam passadas progressivamente. Fechado?